Nós falamos do ciclo da água e que isso faz parte do ecossistema para nossa sobrevivência, né? Este ciclo é muito importante para nós, porque assim como é a mesma água que a gente utiliza todo o tempo, né? Ela evapora e ela forma as nuvens e ela cai em forma de chuva e é absorvida novamente pelos rios, e aí este é um ciclo que vai acontecendo e nós precisamos muito dessa água, que a água é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, o que é o ecossistema? É um conjunto formado por seres vivos e pelos componentes naturais de um lugar. Então, é tudo isso que vocês estão vendo nessa foto e um pouquinho mais, né? Os componentes naturais seriam as florestas, né? As matas, as águas, os oceanos, os rios, os lagos e os seres vivos, né? Que são as plantas, que são os animais, as aves, os peixes, nós. Tudo isso faz parte do ecossistema. Então, vamos aprender. Vamos aprender mais um pouquinho sobre o ciclo da água. Será que este ciclo da água pode interferir no clima e no equilíbrio do ecossistema? Então, o clima é a sucessão de diferentes tempos atmosféricos que ocorrem em determinado lugar. Existem diferentes tipos de clima e eles são determinados por diferentes fatores, como a quantidade de vapor da água no ar e o regime de chuvas. Isso pode interferir. Então, em lugares que é próximo ao litoral, como é o nosso caso, a gente mora perto da praia, pertinho do mar, né? O clima geralmente ele é úmido e tem chuva, muita chuva, chuva em abundância. A gente vê por aí, né? Quantas vezes a gente vê as enchentes que acontecem por aqui, porque a maré tá alta e a chuva vem com tudo e aí enche, né? As nossas ruas de água. E essa abundância de chuva, ela acontece por causa da evaporação das águas do oceano. Mas também existem lugares onde há pouca chuva, chamado de clima semiárido, onde o clima é seco, a temperatura é muito elevada. Portanto, como não tem muita evaporação, tem baixa umidade no ar. E aí, quando a gente tá, né, mesmo aqui, quando fica muito tempo sem chover, a gente começa a sentir, né, no nariz da gente ardendo. Então, essa é a falta de umidade no ar. Quando falta chuva, a evaporação, a gente começa a passar mal, né, por falta de umidade. E existem esses locais, chamado de semiárido, que tem os rios, são chamados de rios e lagos irregulares, porque dependendo do período, né, eles existem, e em período de estiagem, que é quando para totalmente a chuva, elas desaparecem, né? Na primeira foto, vocês podem observar que existe o rio, né? E tem até um pouco de vegetação em volta, mas quando tem muita falta de chuva, né? Aí ele vai secando, até desaparece em alguns períodos. Em períodos de estiagem, eles desaparecem. E se não existir água suficiente para a nossa agricultura, para manter a nossa plantação, né, verde, a natureza, como que é feito? Como que é feito nesses lugares onde há pouca chuva? Vocês observem a foto, isso aí é uma cisterna.
é feita para captação e armazenamento da água da chuva. As chuvas que caem nos telhados, eles são captados, né? E são levados para esse local aí. É como se fosse uma grande caixa d'água no chão, né? E aí parece um bueiro, e que essa captação da chuva, da água da chuva, vai entrando tudo lá e fica armazenado. E aí eles vão usando ao longo do ano quando não tem chuva, quando não tem água, quando seca tudo, quando os rios secam, eles utilizam a água da cisterna. Então, essa água é utilizada para molhar a plantação, é utilizado na agricultura, né? Aí vocês estão vendo nas fotos, né? A irrigação, sistema de irrigação. É irrigação por gotejamento, que é o ideal quando são plantas menores, né? A água vai caindo aos pouquinhos para não gastar muita água. E também tem a irrigação por aspersão, que simula uma chuva artificial. Então, durante alguns momentos do dia, essa água jorra, molha as plantas e depois para. Viu como a água é importante para a gente tomar banho, para a gente poder beber, que a gente não pode, né, ficar sem tomar água, para molhar as plantas na agricultura. As florestas, elas têm um papel importante aí no equilíbrio do ecossistema. Elas ajudam na preservação dos solos e dos rios, garantindo o funcionamento do ciclo da água e a qualidade do ar atmosférico. Então, é por meio da transpiração das árvores, elas eliminam grande quantidade de vapor de água na atmosfera. E o desmatamento, ele pode interferir no regime de chuvas. Na medida em que diminui a quantidade de vapor de água na atmosfera, o ar fica seco e as partículas poluentes presentes nele não se dispersam com facilidade. Aí é quando acontece também as queimadas, e que são responsáveis também por emissão de poluentes no ar, né? E com o desmatamento também, as chuvas vêm e arrastam tudo que está no solo. E aí vai para os rios. E aí acontece o deslizamento do solo, né? Com a falta de vegetação ali, e os rios vão ficando soterrados, né? Então, por falta de árvores, tudo que tiver no solo é arrastado para os rios, né? E aí acontece o assoreamento. Olha aí, o rio, por falta de vegetação, por falta de árvores, bastante árvores, eles, ó, tá desaparecendo, né? Porque aí cai tudo dentro do rio, aí quando chove muito, né? E até aqui mesmo, né? Tudo que tiver no solo, como não tem árvores, né? Nas ruas, não tem árvore aqui nas cidades, aí o que acontece? Tudo que tiver no solo é levado para os rios, né? Para os bueiros e tudo mais. E aí é quando acontece os alagamentos também. Agora nós vamos ver um vídeo que fala sobre rios voadores. Será que existe isso? Vamos ver? E vamos ver também como é importante preservar a nossa floresta, as nossas florestas, né? Nossas árvores, nosso verde, por que isso é tão importante para o ciclo da água.